Hoje eu vou fazer uma live hoje de noite falando sobre cansaço. Como o cansaço é a causa de todas as doenças e do envelhecimento. Então eu estava lá preparando sobre cansaço e ele é o primeiro sinal que aparece nas doenças. Ou seja, se tu encontrar alguém que disser assim, tô cansado, tu tá doente. Tu não erra nunca. Ah, mas ele tá cansado porque ele fez muita coisa hoje. Tá doente. Porque se ele fez muita coisa e não teve energia, tá faltando energia para fazer muita coisa. Se ele fez muita coisa e exagerou, tá doente, porque ele não devia ter exagerado. Ele tinha que entender o corpo dele e fazer aquilo que ele poderia fazer. Eu sempre dou um exemplo do cansaço de um médico plantonista de pronto-socorro. Ele entra no pronto-socorro lá, pronto atendimento, né? Então, em Porto Alegre tem um pronto-socorro que as pessoas entram lá e só atende só urgência, só cara quebrado, cara acidentado, cara esfaqueado, cara... Só BO. Só BO. E ele entra às 7 da manhã e é aqueles dias horríveis, que sai de um, entra outro, sai um, entra outro, ele não consegue almoçar. E ele faz um lanche de pé e sai às 7 horas da noite do plantão. Como que ele tem que sair? Descansado. Ele não pode sair cansado. Ele tem que sair descansado para ele poder sair com a mulher, brincar com os filhos, estudar, dançar, fazer o seu lazer. Ele teve 12 horas de trabalho. Mas todo mundo sai cansado porque não tem saúde. Ele tinha que se preparar fisicamente. Agora, olha, pegando esse gancho aí, eu tenho que falar uma coisa. Olha que loucura que é isso aí, hein? Olha que loucura que é isso aí e que ensinamento, porque praticamente tudo que a gente ouviu até agora, porque pelo menos eu acredito que o senhor, entre outros que estão na internet, iluminados, já falou do Juliano Pimentel, tem o Laí Ribeiro e tal, trazendo uma fala completamente estranha do que nós já ouvimos em toda a nossa vida, porque qual que é o correto que eu ouvi até hoje? Você trabalhou, você cansou. Não é verdade? É. Então, quer dizer, porque é a realidade praticamente de quase todos. E por que as pessoas cansam? Agora começa a ficar interessante. Em primeiro lugar, a energia é produzida por uma organela intracelular chamada mitocôndria. A mitocôndria tem em grande número. Vamos pegar, por exemplo, uma célula cardíaca. Uma única célula cardíaca tem de um indivíduo com 30 anos, tem 5.000 mitocôndrias. Em uma célula? Em uma célula. Então, 40% do peso da célula cardíaca é mitocôndrias. Aí começa um problema. Aos 30 anos, o corpo liga o relógio do envelhecimento. Nós temos relógios biológicos dentro de nós. Lá na puberdade, pelos 10, 11, 12 anos, liga o relógio da puberdade. Então a menina começa a menstruar, o garoto começa a apresentar aspectos secundários da masculinidade. E vai indo. Então, aos 16, 17, 18 anos, desliga um relógio, que é o relógio do crescimento. Ninguém mais cresce. Aos 30 anos, liga o relógio do envelhecimento. Como é que se sabe que aos 30 anos se liga esse relógio? Porque começa a aparecer diminuição da testosterona, diminuição do hormônio de crescimento, diminuição da função muscular, diminuição da função cardíaca, diminuição da função de todos os órgãos do corpo. Seria como se aos 30 anos a gente subisse numa escada rolante, parasse em cima e aos 30 anos essa escada rolante que desce começasse a andar. A cada ano, a gente vai descendo. Esse é o envelhecimento. E essa velocidade é gradativamente aumentada. Só para tu ter uma ideia, isso é medido cientificamente, eu não estou inventando números aqui. Se as pessoas mediram muito na função muscular, porque é fácil, tu tira um pedacinho do músculo aqui, vai uma agulha, vai lá, tira um pedacinho do músculo, vai para o laboratório. No ano que vem, tira de novo. Então, os caras foram medindo e chegaram à conclusão... E tiram também de animais. Então, faz aquela comparação. Animais tiram pedaços maiores e tal. E chegaram à conclusão que, a partir dos 30 anos, começa a perder 0,5% de músculo ao ano. Puxa, mas é muita coisa, hein? 5% em 10 anos.
É muita coisa. Aos 40 já é 1% ao ano. Aos 45 é 1,5% ao ano. Aos 50. Aos 60 é 2% ao ano. Depois começa a diminuir, não é mais... E aumentando o percentual, né? Então tu vê assim, 5 na primeira década, 10 na segunda, dá 15, 15 na terceira, dá 30, 20 na quarta, dá 60, dá 50. 50. 5, 35 15, com 15, 50, isso. metade dos músculos. E o que tu consegue enxergar no idoso de 70 anos? Sarcopenia. Ele tem músculos fraquinhos. E essa perda dos músculos acontece no coração, acontece no fígado, acontece nos neurônios, acontece na pele, acontece em todos os órgãos do corpo. É equilibrado. Claro que tem a biologia. Alguns perdem mais no coração e outros perdem mais no fígado, outros perdem mais no neurônio e fica com demência aos 65 anos. Ou seja, tem a biologia, tem a genética. Mas, em média, acontece tudo isso. Então, o que acontece aos 30 anos? Começa a diminuir vários indicadores intracelulares. O mais conhecido são as mitocôndrias da energia. Mas tem também um outro indicador que é o mais usado para o envelhecimento, chamado telômero. Se vocês não sabem o que é telômero, eu vou explicar rapidamente. Cromossomo, todo mundo sabe. O cromossomo é um DNA, é uma hélice helicoidal, e a ponta desse DNA tem uma proteção. Essa proteção chama-se telômero. Esse telômero é um sinalizador de longevidade. O meu telômero é mais curto que o do meu filho. O do meu filho é mais curto que o da minha neta. Óbvio que eu sou mais velho que o meu filho e que a minha neta. Sim. Então, ele é um indicador de longevidade. Com o passar da idade, há uma tendência, olha a palavra que eu estou usando, tendência de diminuir telômeros. Há uma tendência de diminuir mitocôndrias. Há uma tendência de diminuir todos os outros fatores intracelulares, que eu não vou entrar aqui para não entrar em academicismo. Vamos ficar só com esses dois aqui, que são os mais falados. Vamos voltar para a mitocôndria, a produtora de energia. Uma célula cardíaca tem 5.000 mitocôndrias. Com 30 anos, tem 5.000 mitocôndrias. Aos 30 anos, 5.000 em média, né? Um indivíduo que foi uma criança ativa, que foi bastante ativa durante a infância. Foi um adolescente ativo. Como de esporte. Fez exercício, foi para academia. Chegou aos 30 anos com muito mais mitocôndria do que uma criança que ficou na televisão fazendo joguinhos. Que é uma realidade quase de todos hoje, né? Exatamente. E depois vamos falar disso. Eu quero falar sobre o celular também. Daí, mas vamos chegar na idade, no grupo médio, que chegou com 5.000 mitocôndrias na célula cardíaca. Aí o cérebro, que ligou o relógio do envelhecimento, disse assim, por que liga esse relógio do envelhecimento em todos os animais? Não é só no ser humano, todos os animais têm isso. Quem tem cachorro sabe. Chegou numa idade, o cachorro está super reprodutivo, daqui a pouco começa a perder tesão e vai diminuindo, vai envelhecendo, vai ficando fraquinho. Começa a dormir mais. Por causa exatamente da reprodução. Na nossa biologia, nós fomos programados biologicamente para reproduzir até os 30 anos. Por isso que as mulheres que hoje em dia estão planejando o filho com 35, 40, 40 e pouco, são gestações de mais risco. Porque já não tem aquela biologia que tinha aos 30 anos. O ambiente não está propício, né? Sim, a biologia delas está ficando mais fraca para isso. E algumas até nem conseguem engravidar. Então, aos 30 anos, começa a haver a decadência. E o cérebro está programado para isso. Olha assim, hoje, um detalhe científico. Uma mitocôndria tem uma vida média de 10 dias. A cada 10 dias, ela tem que ser substituída. Como nós temos 5.000 mitocôndrias, a cada dia substitui 500. Exatamente. Então, o cérebro diz assim, bom, hoje eu vou ter que substituir 500 mitocôndrias. Como o relógio do envelhecimento está ligado, eu só vou substituir 490.
Então ele começa gradativamente a diminuir. É claro que eu chutei o número, né? Tá. Mas ele exemplo. Ele começa gradativamente a diminuir o número de mitocôndrias. E por isso que as pessoas começam a ficar cansadas. Uma porque talvez não tivesse a 5.000. Talvez só tivesse 4.000, porque não chegou a desenvolver. O que tem 6.000... Está na vantagem. E começa a diminuir isso. Aí que está agora o grande progresso. O maior indicador de envelhecimento é a perda das mitocôndrias, em número e em função. Elas ficam defeituosas, elas começam a produzir menos energia. Porém, o nosso corpo foi feito para poder não diminuir. Então, vamos imaginar o seguinte: o meu cérebro, essa parte primitiva do cérebro que fica aqui embaixo, cérebro reptiliano, ele está programado para diminuir 1% as mitocôndrias. Não, 0,1%. Aí, naquele dia, o indivíduo foi para a academia e correu na esteira por 1 minuto, mas correu tão rápido, tão rápido, tão rápido por 1 minuto, que ficou extremamente ofegante. O cérebro reptiliano registrou. Daqui a pouco ele correu de novo. Ele correu 10 vezes 1 minuto, depois caminhava o resto. Chega de noite, onde tudo acontece é no sono profundo. Chega lá no sono profundo, o cérebro... Opa, o que nós temos hoje? Hoje nós temos que substituir as mitocôndrias. Tá, mas como é que foi? Faltou mitocôndrias. O coração não aguentou, o coração teve um batimento. O uronal estava fugindo do leão, só pode, porque ele foi 10 vezes uma corrida. Ah, mas então eu não posso diminuir as mitocôndrias, já está faltando, eu vou aumentar. Então, em vez de diminuir de 500 para 495, ele aumenta para 505. Que coisa, né, cara? Porque é lógico, tá fazendo falta. E esse coração aguentou? Não, o coração ficou horrível, ele não ficou batendo muito rápido, ficou ofegante. Tá, mas então eu tenho que aumentar o coração, tenho que aumentar a circulação, tenho que aumentar a respiração, tenho que aumentar os músculos das pernas para correr mais do leão, porque o leão vem amanhã aí de novo. Isso tem um nome científico chamado hormese. Tem um livro, há uns anos atrás, ali do Taleb, que ele falou em antifragilidade. Frágil é aquilo que quebra, aquilo que é frágil. Qual é o contrário de frágil? Robusto? Não. Robusto é o que não quebra. O contrário de frágil é antifrágil. Então, o frágil é aquilo que sofre com um problema. O antifrágil é aquilo que cresce com um problema. Então, a corrida que eu estou fazendo voluntariamente na academia, não é para fugir do leão, estimula o cérebro reptiliano. Por que chama de reptiliano? Porque ele é burro como o cérebro de um réptil. Ele não tem raciocínio. O raciocínio está aqui em cima. Aqui embaixo é a reação, é pura reação. Ele só sabe que não deu conta do recado e que, se continuar não dando conta do recado, risco à sobrevivência. Daqui a pouco o leão come e vai para o saco.